Hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro. Que delegação de tarefas a gente teve hoje de manhã, né? Com a Gisele e o Sacha tretando logo ali, o Sacha mandando logo um recado aí pro Renato Góes, dizer que a roupa era dele, mostrar que ele estava vestindo aquelas roupas também e tal. Além disso, vamos ser sinceros, né? Gisele mandou a mãe do Sacha direto pro lixo. Olha, o negócio pegou fogo ontem, de ontem para hoje, o negócio tá pegando fogo e tá passando aí, o negócio tá andando na fazenda. Eu vou ser sincero para vocês, né? Isso pode ter sim alguma influência ali na eliminação de hoje, porque eu acho que o público não gostou muito dessa atitude da Gisele. Vou já explicar isso para vocês, né? Os números, gente, vamos para os números que vocês estão assim ansiosos para saberem. Hoje o dia, gente, foi muito mais do mesmo. Eu admito para vocês que hoje eu vi pouco da Fazenda. Eu vi sim, obviamente, né? Porque afinal isso é o meu trabalho. Mas eu tive que fazer outras coisas também. Eu tive um dia corrido hoje, várias reuniões aí para resolver algumas coisas. Em breve vocês vão saber. Então, assim, foi um dia corrido, muita coisa para dar conta. E aí eu cheguei em casa ainda agora, fui resolver uma série de coisas. E aí, quando eu chego, é que eu vou ligar e dar uma olhadinha no que tá passando lá na Fazenda, nos resumos ali também. E outras coisas que eu vi ali, assim, não foi nada de, nossa, meu Deus do céu, eu perdi muita coisa. A sensação que eu tive foi que eu não perdi nada. Foi o mais do mesmo, de sempre, né? Mas mesmo assim, eu vou comentar isso com vocês. Além disso, meu Deus, eu vou ter que falar. As enquetes estão embolando ali, né? As enquetes agora, eu fui dar uma olhadinha no Votalhada, tá? O Votalhada tá apontando ali que pode ser sim que a torcida do Sacha, ou a torcida do G4, como vocês queiram falar, né? Consiga fazer aí uma coisa que há muito tempo eu digo que é meio impossível de se fazer. Mas na semana passada vocês provaram para mim que era possível. De conseguir salvar duas pessoas do mesmo grupo, de conseguir salvar duas pessoas ali e ajudar mantendo essas pessoas no jogo. Vocês provaram que era possível, então agora eu quero saber se vocês vão conseguir manter a Flor no jogo e eliminar o Zé Love, como o Sacha e o Yuri têm pedido para vocês fazerem. Vamos ver se vocês vão conseguir isso, né? Vamos dar uma olhadinha nos números. Rapidinho, gente. Eu quero mostrar para vocês os números. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gente, espera aí. Acho que eu apertei aqui o negócio errado. E aí entrou os números errados aqui. Acho que agora vai entrar o número certo. Espera aí, acho que agora entra o certo. É que agora vai entrar o número certo, gente do céu. Vamos ver se agora entram os números certos aqui. Eu falo para vocês, né? Um aplicativo assim que a gente tenta. Deixa eu trocar aqui. Aí eu troco a fonte, agora apareceu. Olhem aí os números. A Flor tá surpreendendo aí esses números, né, gente? Eu vou colocar em tela cheia pra gente ver melhor esses números, tá? Eu vou colocar em tela cheia aqui, que aí vocês vão ver e a gente vai analisar isso aqui juntos. Olha só. A Flor, ela tá com 23,47 na média. E o Love tá com 30,62. É uma diferença considerável, ainda assim diria que a Flor tem mais chances de ser eliminada, porém, vocês podem ter certeza, por mais que ela tenha mais chances de ser eliminada, essa diferença aí na média não é tão difícil de ser mudada no programa. Vamos dar uma olhada na evolução, porque a Flor ela vem crescendo, olha, ela começou ontem com 17,67, aí 8h30 da manhã ela caiu para 17,25
E aí de meio-dia ela vem subindo. Começou com 21, passou para 22 e agora está com 23. Já o Love, ele começou com 30, aumentou para 31 e desde meio-dia ele vem caindo. Olha, meio-dia ele estava com 29,57. Às 15 horas ele estava com 28,82. Aí ele deu uma subida agora para 30,62. Mas ainda assim você percebe que o negócio aqui tá bem acirrado, tá? Vai ser interessante ver como é que as coisas estão. Splash Wall, que é o que tá dando mais aí, o negócio tá bem bolado, viu? O Splash tá dando o Zelov ficando e a Flor sendo eliminada. Agora o Notícias da TV, que é um site que às vezes as pessoas não confiam tanto assim, aparece aqui, olha, com a Flor ficando e o Love sendo eliminado. Será que isso vai acontecer hoje? Será que a gente vai ter essa surpresa? As redes sociais aí, YouTube e outros perfis no X, querem a eliminação da Flor. Eu vou ser sincero com vocês. Então eu vou mostrar como é que estão os números aqui do nosso canal. Eu acho que, assim, as chances de eliminar a Flor existem e elas são bem altas, viu? Eu tô espantado de ver esses números, eu tô espantado de ver que essa possibilidade existe sim. E é muito possível eliminar o Zelov com esses números aí. Pela primeira vez nessa temporada eu tô em dúvida se o Zelov permanece mesmo nesse jogo. Eu, assim, cravando, pelos números eu ainda diria que a Flor vai ser eliminada. Mas eu vou, assim, dizer para vocês que não tá 100% certo de que vai ser ela. Aparentemente pode ser sim que seja o Love, tá? As chances de eliminá-lo existem. E assim, se a torcida do Sasha for esperta, aliás, não só do Sasha, como do G4, eles vão eliminar logo o Zelov, para não causar maiores problemas lá na frente. Elimina logo ele. Tá parecendo que é isso que vão fazer, né? Tá parecendo que tá indo por esse caminho. Deixa eu mostrar como é que estão os números aqui do nosso canal, gente. Os números aqui do canal provavelmente estão muito em linha com esses aí, mas eu quero ver os números, eu quero ver o que vocês estão me dizendo aqui no Faropop, né? O quanto vocês estão apontando para mim nas enquetes aqui do canal, quem vocês querem que fique no jogo e quem vocês querem eliminar. Tudo isso na opinião de vocês. Eu acho, né, que as coisas ainda caminham para a Flor, mas as chances aí são bem maiores para eliminar o Zelov também. Existe essa possibilidade. Vai acontecer? Não dá para cravar. Pode ser que a gente simplesmente queime a língua aqui. Mas vamos colocar que existe a chance. Olha, aqui na enquete do canal, vocês estão me dizendo que é a Flor que vai ser eliminada. A Flor está com 21%. O Gui tá com 47 e o Love com 32. A gente tá com quase 6 mil votos aí, então isso faz uma certa diferença. Eu acredito que existe alguma chance sim, né? Apesar de aqui nessa enquete uma distância aí de 11% é uma distância relativamente grande para você conseguir cobrir. Por outro lado, gente, isso não é impossível de acontecer ao longo de um programa ao vivo, tá? Isso já aconteceu várias vezes. No BBB isso aconteceu diversas vezes. Eu já vi várias edições do BBB onde as enquetes apontavam para uma coisa. E aí na hora do vamos ver, na hora do negócio acontecendo, o que foi que rolou? As coisas mudaram. O indício de que o negócio não está definido é o próprio Lucas Selfie. Olha aí a imagem que ele postou lá no perfil dele, o spoiler dele. Olha aí, muita coisa que tem ali do Zelov. Coisas relacionadas ao Zelov. Medalhas. Olha lá. Dinheiro. Colocou uma chaleira. Colocou uma série de coisas aí que são muito relacionadas ao Zelov. Especialmente essas duas aqui, da medalha. Eu acho que vocês não veem o mouse.
Mas vocês estão vendo aí a medalha lá em cima, né? A medalha de atleta. Ele já foi atleta, né? O cara já jogou futebol por muitos anos. Então, essa medalha é uma referência a ele. E as cédulas de dinheiro aí, porque supostamente ele deve uma grana pro pai do Neymar. Mas a Flor também não é rica, então pode ser que aconteça alguma coisa. Mas também aí tem o boné, ó, você percebe que tem uma série de coisas aí também. O boné é mais uma referência ao Gui, é o Gui que usa mais, mas tem uma série de referências aí nessa imagem que fica difícil aqui cravar. A Flor aparece aqui, olha onde é que a Flor aparece. Bem aqui no cantinho da imagem, perto do chinelo. Mas as maiores referências nessa imagem são justamente o papel higiênico. Lembra lá daquela confusão com a Luana no banheiro? Então, uma referência a um banheiro. Aparece aí dinheiro, parece chapéu de fazendeiros. Não vamos esquecer, aliás, que o Zelov, tanto o Zelov quanto a Flor já foram fazendeiros. Lampião, o Zelov já teve lampião, não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer aí que o Zelov é esquentado. Tem uma série de referências aí, tá? Então, assim, não dá pra gente cravar quem é que vai sair. Mas se fosse por essa imagem, eu diria que o Zelov tá com as chances de ser eliminado, sim, hoje. Vai ser uma surpresa pra mim, tá? Eu vou me surpreender se o Zelov ser eliminado hoje. Mas, enfim, gente, vamos lá comentar o que rolou de ontem à noite até aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Finalmente caiu a ficha deles e eles já sabem que a Flora é a trapaceira e a traiçoeira do jogo. Lembra que a Camila tinha dado a palavra trapaceira para ela? A Luana verbalizou agora. Um pouquinho agora, tá? Antes de eu começar a gravar o vídeo, eu estava assistindo o Play Plus. Ela estava sentada lá na cozinha, acho que ela estava falando com a Flor. Ela verbalizou para a Flor e disse: a Flora é a trapaceira, a Flora é quem combinou as plaquinhas com a Júlia. A Flora é quem fez tudo isso e a Camila mandou esse recado através da palavra trapaceira. Alguém entendeu e compreendeu o que a Camila quis dizer. Gente, eu achei o máximo, que pelo menos, né, demorou uma semana, mas alguém entendeu aí o que a Camila mandou de recado para eles, né? Vamos lá comentar um pouquinho desse episódio aí, dessas últimas 24 horas aí, né? No meio disso tudo, o Zelov tava lá conversando com o Gilson, conversando ali com o Juninho, comentaram ali o discurso do Gui, disseram que ele era vitimista. Disse aí o Zelov: toda hora esse discurso de coitadismo, de vitimismo, esse negócio de humilhação tá chato já. E aí o Gilson concordando, né? Afinal o Gilson só sabe concordar, o Gilson ele não sabe discordar de nada. E aí a Babi tava lá chorando, preocupadíssima com a possível eliminação da Flor. E aí ela tentou animá-la, disse que era para ela confiar e que ia dar tudo certo. E aí a Flor disse assim: vamos confiar que vai dar certo? Vamos confiar que a gente vai festejar? E aí ela disse para a Babi manter a fé dela que ela ia voltar. E aí o Gilson elogiou a Flor, disse que ela que anima as festas e traz entretenimento para dentro da casa. Aí depois foi a Luana que entrou lá no quarto e declarou torcida para a Flor também, destacando que a Flor tem um jogo honesto e que ela é bem leal, falem o que quiserem dela. Disse aí a Luana: Flor, fica tranquila, vai dar super certo, eu estou torcendo muito para tu ficar. Meus ADMs sabem que eu sou Fica Flor e Fica Gui, disse aí a Luana. Aí a Flor ficou emocionada com o apoio, especialmente porque a Luana mencionou que a Flor foi a única mulher da casa a apoiá-la quando rolou todas essas confusões que envolveram o nome dela. E aí o Sacha depois explicou por que ele puxou a Flor da baia para a roça, mencionando que ele queria ver o Zelov eliminado desse jogo, porque ele acredita que a Flor é forte e por causa da prova do fazendeiro. Disse ele:
Eu te chamei por 2 motivos. Primeiro, por causa da prova do fazendeiro. E segundo, eu quero muito que o Zé saia e eu acho que você é forte. E aí a Flor reconheceu a estratégia e afirmou que em seu lugar ela também teria feito a mesma coisa, também teria pensado do mesmo jeito. Aliás, qualquer um pensaria, né, gente? Vamos ser sinceros. E aí o Sasha, o Yuri, todos eles ali do G4 pediram mutirões para que a Flor permaneça no jogo. Hashtags, fica Flor e fica Gui, disse o Sasha, disse o Yuri. Aí o Yuri também reforçou, né, a importância de manter o Gui no jogo. Disse ele assim, se esse moleque não voltar vai ser uma palhaçada. Eu sei que eu não vou saber mais o que vocês querem e tal. E aí eles estavam falando lá que eles estavam fazendo também esse mutirão para ajudar a Flor. E aí, né, eles estavam lá discutindo como é que ia ser a delegação de tarefa dos participantes na manhã seguinte. Disse aí o Sasha o que ele estava planejando. Fernando e Vanessa iam ficar na vaca e no touro. Isso aí ontem de madrugada, tá? E aí a Luana ia ficar com o cavalo, a Flor ia ficar com a ovelha, o Gui ia ficar com as cabras, o Gilson ia ficar com os porcos, as aves iam ficar com o Albert, a câmera ia ficar com o Yuri e o lixo ia ficar com a Gisele. Foi assim que eles definiram isso. E aí a Flor estava contando ali para todo... Ela se aproximou ontem do G4, né? Se vocês perceberam isso. E aí ela contou para a Luana que ela fez um vídeo de 1 minuto, emocionada, afirmando que ela foi traída pelo Sidney e que caso ela volte para o jogo, ela não vai mais jogar em grupo e ela não vai mais jogar com o Zé Love. Disse ela, eu falei que eu errei, eu pedi desculpas e eu choro quando tomo uma punição e eu fui traída. Eu estava jogando em grupo para me defender e eu não queria grupo. Eu fui traída pelo Sidney. Quando eu voltar, eu não vou jogar mais em grupo, disse a Flor. Aí o Yuri e a Luana apoiaram a Flor e disseram que ela é uma mulher forte e que ela não precisa se privar, especialmente de conversar com eles. Disse aí a Luana. Tu não precisa, Flor. Tu é uma mulher forte, não precisa estar em grupão, aliás. Foi o Yuri quem falou isso pra ela. E aí a Flor destacou que no começo jogar em grupo foi necessário para ela. Só que agora ela disse que prefere seguir o jogo dela sozinha. E aí a Flor mencionou que se ela fosse fazendeira, sim, se ela tivesse pegado esse chapéu hoje, ela colocaria o Sidney direto na roça. E daí a mais, ela ainda ia dizer, eu ia pontuar, vocês estão juntos e combinaram, um pelo outro. Vocês me traíram. E aí ela disse assim que ela estava muito frustrada por ver que ela foi descartada ali pelo grupão do Zé Love. Mas especialmente por ele e pela Babi. E aí depois o Yuri ficou revoltado de saber que tudo o que ele ouviu da Flor sobre o que acontece no grupinho e disse que o comportamento do grupinho é sujo. Disse aí o Yuri, esse cara, o Love e o Sidney são muito sujos fazerem isso com ela. E ele destacou ainda que o grupo da Flor nunca passou assim, que eles, aliás, o G4, nunca passaram dos limites, mas o grupão sempre passou dos limites. E aí o Gui e a Luana também disseram ali que o tratamento que a Flor recebe, de uma certa forma, é uma opressão do Zé. Muito mais uma opressão do Zé e do Sidney do que dos outros. É opressão, estão oprimindo ela para ela deixar de ser quem ela é, disse o Yuri. E aí o Gui acrescentou que o grupo da Flor tem medo dela perceber que eles ali do outro lado têm bom astral e não obrigam ninguém a fazer nada. E aí o Yuri decretou que o Zé Love dessa vez será o eliminado dessa roça, acreditando que dessa vez o público está vendo tudo. Disse ele, graças a Deus que o público está vendo tudo.
tu vai ver que nessa roça esse cara vai sair. Esse cara tem que sair, afirmou o Yuri. Aí o Gui e a Luana concordaram que a eliminação do Zelov mudaria e deixaria o jogo completamente diferente daquilo que eles já estão acostumados. E aí o Yuri depois contou para o Sasha as revelações da Flor, destacando assim que o Sidney e o Zé são os que oprimem ela. Disse ele, eles oprimem a Flor pra caralho. Quem mais oprime é o Sidney e o Zé, disse o Yuri. E aí o Sasha mencionou de um incidente aonde o Zelov tentou calar a Flor. E aí eles definiram que eles estão cheios de ranços nesse jogo, especialmente aí o descontentamento com o que estava acontecendo naqueles primeiros momentos do grupinho. Disse ele, eu tô com ranço desse povo tudinho, dessa antiga cúpula, se referindo ao grupinho. Ranço dele, do Love, ranço da Babi, do Sidney e do Juninho, disse a Luana. Sasha apontou a Gisele, Sidney e Babi e Fernando como as suas prioridades de eliminação nos próximos dias. Seja lá como for, gente, vocês vão ver que se o Zé for eliminado, eles vão partir mesmo para cima desses nomes, tá? E especialmente aí o Sidney. O Sidney, ele vai crescer nesse jogo. Pensem assim comigo, tá? O Zelov, ele é um nome que se destaca bastante, a gente sabe disso. Numa eliminação do Zelov agora, quem é que vai ser o substituto natural dele? Vai ser o Sidney. E aí o que vai acontecer? O Sidney, obviamente, vai pegar toda essa carga. E aí o Sidney pegando toda essa carga, ele e o Sasha vão desenvolver muito mais a rivalidade que os dois têm. E aí pode ser que a gente veja um jogo bem interessante acontecendo aí, viu? Vamos ver para onde essa coisa vai. Vamos ver se vão conseguir tirar, né? Porque ainda tem essa. A gente tem que primeiro saber quem é que eles vão conseguir eliminar, porque até onde eu tô vendo tá tudo muito embolado, né? Aí, depois dessas conversas de hoje de manhã, de ontem à noite, hoje de manhã rolou a delegação de tarefas. E o Sasha foi todo bem vestido, como vocês estão vendo aí na imagem. E eu vou deixar um adendo para vocês, né? O Sasha bem vestido, ele é bem bonito. E aí, ele assumiu esse posto dele, bem vestido, colocou o casaco, que segundo a Gisele custa R$25 mil. E aí botou logo a calça, que segundo a Gisele custa mais R$25 mil. Colocou ali o tênis, que segundo a Gisele também custa R$25 mil. E fez tudo ali para chamar logo a atenção, né? Para cair logo ali, para dar uma série de alfinetadas. Eu vou mostrar um trecho desse momento em vídeo, porque eu achei maravilhoso a forma como ele chegou e dando essa alfinetada. Eu achei que o Sasha agora ele tá se cansando desse jogo. Eu achei que ele tá se cansando desse jogo, de as pessoas só caírem para cima dele e ele ficar sem responder. Eu acho que agora ele tá numa posição, e eu acho que ele entendeu que ele tem que responder e ele precisa responder, porque ele não pode deixar as pessoas caladas. E não pode mais, aliás, ele ficar calado e deixar as pessoas falarem o que quiserem dele. Olha só. Bom dia a todos. Bom dia, parceiro. Obrigado, muito obrigado. Gente, hoje, como é meu primeiro dia de fazendeiro, fiz questão de vir muito bem vestido com o meu casaco, que segundo a Gisele custou R$20 mil. 25 mil reais. O tênis custou R$5 mil. Ambos são do meu grande irmão Renato Góes. Muito obrigado por me emprestar. Renatinho, emprestou. Muito obrigado por emprestar A camisa é minha, a camisa é minha. A camisa do você tem a produtora do junto Yuri. com ele, né? Muito obrigado, Renato, por emprestar um pouco da sua elegância para poder ficar. E olha aí, né? Ele já jogou e a Gisele já caiu em cima dele, né? Basicamente com essa provocação. E ela te falando, tu tem uma produtora com ele e tal. Mas, gente, isso não é algo ruim. Ao contrário, a gente que trabalha nesse ramo de audiovisual, deixa eu dizer uma coisa pra vocês.
se a gente não tiver uma produtora, se a gente não criar uma produtora, se a gente não produzir material, não só pra gente, mas pros outros, a gente não vive. É assim que a gente ganha dinheiro, gente, nessa área. É assim que a gente trabalha nessa área. Tá? É exatamente por isso que eu falo pra vocês, que às vezes eu saio, fico cansado, porque eu também tô resolvendo outras coisas, não relacionadas diretamente ao canal. Eu tô resolvendo outras coisas relacionadas a projetos que envolvem, sim, o canal aqui, mas também relacionadas a outras coisas. E quem trabalha nesse meio do audiovisual, gente, é assim mesmo, não tem nada de errado. Então a Gisele tenta colocar isso como se isso fosse algo errado. E não é errado, não é. A gente trabalha desse jeito, é assim mesmo. Então isso pega muito mal pra ela, não pra ele. Pra ele tá tudo de boa, pra ele tá tudo normal. E aí, olha como é que foi a mudança que ele fez ali na delegação de tarefas. Vocês lembram que na primeira parte eles queriam delegar o quê? Ele queria colocar o Fernando para fazer junto com... Quem é? Deixa eu só pegar aqui para não esquecer essa primeira anotação aqui. Né? Senão eu acho que eu já apaguei aqui, mas eu ainda tenho anotado, obviamente, em outro arquivo, como é que ele queria. Ele queria colocar o Fernando e a Vanessa na vaca e no touro. Só que o ranço, gente, o ranço falou mais alto. E aí olha como ele fez a delegação dele, né? Como foi que aconteceu? Ele colocou a vaca e o touro pro Sidney e pro Fernando. Ele tá com muito ranço do Sidney. E aí, especialmente do Fernando, porque esses animais são os mais pesados de serem feitos, tá? E aí, ele colocou o cavalo para Luana, as ovelhas para Flor, as mini cabras com o Gui e os porquinhos com o Juninho, as aves com o Gilson, a horta e as plantas com o Albert, o lixo com a Gisele, porque segundo ele combina bastante com ela, e o Yuri na câmera. Agora, gente, foi o momento, né, que não tem como não deixar de mostrar isso em vídeo aqui também, né? O momento em que a Gisele chama a mãe do Sacha de lixo, tá? Deixa eu mostrar aqui esse trecho, olha só. Pessoa que acho que mais combina com o lixo é a Gisele. Tem que você colocar sua mãe. Ah, você queria colocar essa minha mãe? Ah, pra combinar. Bacana. Que bacana, Gisele. Gisele, quando tacar o lixo, pode se jogar fora também, tá? Aproveita. Câmera... Gente, vou ser sincero, eu achei meio pesado o que a Gisele falou aí, né? Ela literalmente mandou a mãe do Sacha pro lixo. Literalmente, né? Olha, foi pesadinho, hein, Gisele? Eu acho que isso pode contar muito aí contra você. Eu acho que isso pode contar demais contra você. E deu essa alfinetada nela, deu essa alfinetada aí, falando aí da roupa emprestada do Renato Góes. Gente, não tem nada demais você pegar uma roupa emprestada com um amigo seu. Ainda mais como é de um dos maiores atores desse momento aí, né? Que é o Renato Góes, que vai estar na próxima novela das 20 horas, das 21 horas. É um dos atores que está aparecendo em várias séries e projetos atualmente. Então, o cara tá ali. E a provocação, gente, dele pra cima da Gisele, de responder, pra mim, é um dos melhores momentos do Sacha. Exatamente porque agora tá demonstrando que ele não quer mais ficar nessa posição também de só levar o coice e não receber e não responder. Tá na hora de responder e ele sabe disso e ele respondeu. Ele disse assim: muito obrigado, Renato, por emprestar um pouco da sua elegância. Depois posta um storyzinho só para desmascarar as pessoas mentirosas que não sabem nada da minha vida e querem aparecer. Disse o Sacha aí na provocação para Gisele. E aí ele deu várias alfinetadas, especialmente aí para o Sidney e para o Fernando, dizendo que eles trabalham de manhã e dormem à tarde. Pois agora ele disse isso aqui: na vaca eu vou colocar o Sidney e no touro eu vou botar o Fernando, que é bom que vocês trabalham bastante de manhã e dormem a tarde toda.
E aí depois a Luana ficou com os cavalos e disse ali que ela era uma encantadora de cavalos. O Gui foi designado para cuidar das minicabras e o Gilson das aves. Por enquanto ali as coisas foram assim mais tranquilas com os outros, exceto aí com a Gisele, né? Essa parte da Gisele pegou bastante. E aí o Sacha finalizou mesmo essa delegação e dizendo assim uma última provocação para Gisele. Quando tacar o lixo, você pode se jogar fora também, tá? Aproveita. E aí, olha, vou ser sincero, eu achei o máximo o que ele fez aí, porque pelo menos ele não deixou a Gisele calada sem uma resposta. E aí, né, começou ali as tarefas, o Sidney e o Fernando cuidando da vaca. Eles não gostaram nem um pouco porque o Sidney tá com a perna machucada. Mas aí, enfim, né, de manhã, quando eles voltaram lá da delegação, já rolou uma treta entre o Zé Love e a Luana. Os dois aí, quando subiram pro quarto, começaram a trocar alfinetadas. A Luana afirmou a sua autoconfiança, dizendo assim pro Zé Love: pode me xingar de tudo, menos que eu sou maravilhosa, que eu não sou, aliás, que eu não sou maravilhosa e feia. E aí o Zé Love respondeu assim pra ela: então você acha que você é? E aí ela disse assim: infelizmente você vai ter que conviver com a minha beleza, porque eu sou linda. Eu tenho um corpo lindo, eu sou inteligente, eu sei falar, eu não humilho as pessoas, eu não preciso humilhar ninguém, disse aí a Luana para o Zé Love. E aí ele questionou a inteligência dela. Disse ele: inteligente, aonde é que você é? Aonde é que você é inteligente? E aí a Luana mencionou que ela não precisa ficar falando sobre a família de ninguém. E depois o Zé Love respondeu assim: ainda bem que você falou que você é linda, porque inteligente. E aí o Sacha, que estava ali no meio, entrou na discussão, defendeu a Luana, criticou o comportamento de Zé Love. Disse ele: a gente não está acostumado com esse tratamento, com essa sua baixaria não, Zé. E aí a Luana disse que ela não precisa se fazer de vítima para conseguir as coisas. Disse ela: graças a Deus eu não dou uma de doida e nem de coitada. E aí o Zé Love continuou a provocação dele, dizendo que a Luana sempre se faz de coitada. Aí a Luana disse que não precisa disso, e que o problema não é com ela, mas é com os outros que acreditam que ela faz isso. E disse ele ainda: agora, se tem um macho velho desse que fica gritando comigo, me humilhando, aí infelizmente o problema não é comigo. Quem tem que melhorar é tu, vice, afirmou a Luana para o Zé Love. E depois eles saíram de lá e foram direto para a cozinha. E aí, de novo, o Zé Love comentou sobre as olheiras do Sacha, dizendo que ele não estava se cuidando. E aí o Sacha disse: eu me cuido mesmo, eu me cuidando, eu fico desse jeito que eu tô. Você, sem se cuidar, fica assim. E aí a Luana entrou no meio também, fez a provocação sobre o corpo dele, dizendo que ele é que não se cuida. E aí que o Zé Love deveria olhar para si mesmo e cuidar da aparência dele antes de querer falar da aparência dos outros. E aí essa discussão toda terminou com a Luana e o Sacha dizendo que a diferença de idade entre eles e o Zé Love não é tão grande assim, mas o Zé Love não se cuida. Disse a Luana: olha aí como é incrível um cara de 44 anos assim, ó, mostrando que, de fato, o Sacha tá bem melhor do que o Zé Love. E aí o Sacha mencionou: não é 44, é 43, tá? Seja lá como for, o Sacha tá bem melhor do que o Zé Love com relação à aparência. Ele realmente tá bem melhor. O Zé Love tem 37 anos. O Zé Love é mais novo que eu, gente. Eu tenho 39, o Zé Love tem 37. Eu admito os meus problemas de saúde, tá? Porque afinal eu tive vários nos últimos anos. Agora, só agora dos últimos que eu tô conseguindo me tratar. Eu sei que eu pareço bem mais velho. Mas são coisas que a gente passa por problemas na vida. Algum dia eu conto pra vocês o grande problema que eu passei na vida nesses últimos anos.
E aí, o Zelov, de fato, perto do Sasha, ele parece muito, mas muito mais velho. E aí, no meio de... Eu vou mostrar um trecho dessa discussão aí para vocês verem como o negócio, assim, deu uma esquentada ali de manhã, né? Deixa eu mostrar um trechinho dessa discussão aqui, olha só. Fica tentando comigo, me humilhando aí, infelizmente não é comigo o problema. Ninguém aqui é acostumado com essa baixaria que você faz, Quem tem que melhorar aqui é tu, você. Cuida aí, cuida da soleira aí, que tá melhor. Cuida mesmo. Cuida aí da soleira aí. Ele vai mesmo. Eu me cuidando, eu fico... Aí, vocês viram, né? É a mesma coisa, sempre é mais do mesmo, eles não saem do lugar, é chato. Mas aí, depois que essa discussão terminou aí entre eles, começou uma pequena crítica ali pro Sasha. Porque, né, o Sasha resolveu colocar o Sidney para cuidar da vaca, mesmo sabendo que o Sidney estava com uma perna machucada. E aí o Fernando e o Zelov começaram ali a discutir sobre essa escolha que eles consideraram um tanto controversa. O Fernando chamou a delegação dele de papelão. Disse assim que o Sasha estava bastante ciente da condição do Sidney. Disse o Fernando: eu falei ontem para ele que você estava com a perna ruim e não dava para fazer a vaca, disse o Fernando para o Sidney. E aí o Sidney concordou, dizendo que o Sasha estava querendo deixá-lo incapacitado para fazer as próximas provas, porque aparentemente, né, ele vai cair na roça na semana que vem. Disse o Sidney: esse é o jogo dele. Ele quer me deixar incapacitado para fazer a prova nas próximas semanas. Tá? Antes de eu passar dessa aqui, deixa eu voltar aqui, porque tem uma série de coisas aqui que acabaram saindo da ordem aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Teve um momento aqui que o Yuri pediu ali para ajudar o Fernando na cozinha e tal, mas não foi lá grande coisa, tá? Basicamente. Aí depois o Fernando disse que isso tudo era um papelão, e depois do Sidney dizer isso, aí o Love concordou, dizendo que essa designação foi um castigo. E outra, ele me deu a vaca como um castigo porque jogou o Fernando e você, disse aí o Zelov com relação ao que o Sasha havia feito nessa delegação. E aí o Sidney disse que, a menos que o médico intervenha, ele também não pode se negar a fazer a próxima tarefa, ou seja, amanhã. E aí eles disseram assim que a antipatia do Fernando e o Zelov para o Sasha foi algo que cresceu nesses últimos momentos. O Fernando revelou que para ele o Sasha é a única pessoa de quem ele realmente não gosta. Disse ele: eu não trato ninguém aqui mal como eu trato ele, porque ele é a única pessoa que eu não gosto de verdade, do meu âmago. É dele, eu odeio ele. E aí o Love confessou que apenas 3 pessoas gostam do Sasha e que a relação é de conveniência. Nem ela gosta dele, só anda porque é confortável, disse o Zelov com relação a Luana. E nesse ponto o Zelov tem razão, tá? E aí o Fernando disse assim que uma vez fora do reality, ele não quer mais nem saber de ver o Sasha aqui fora. Disse ele: quando eu sair daqui, eu não pretendo nem olhar na cara dele. E aí o Zé também disse que ele não vai manter contato com o Sasha. E aí o Fernando disse que não há necessidade ali de manter relações tóxicas com ninguém ali de dentro da fazenda. E aí a Gisele, o Fernando mencionou que ela pediu desculpas. Ele também disse que não quer mais brigar com ela e que já passou. E que os dois ali estão numa relação bem melhor nesse momento. Então, né, passou a briga ali dos dois. Pronto, foi isso que aconteceu, tá? E aí rolou uma discussão ali do Albert com o Sasha, exatamente por acusações de hipocrisia. Os dois se envolveram numa discussão sobre os xingamentos e o comportamento dos colegas. O Albert criticou o Sasha por um apelido ofensivo que ele teria usado, enquanto o Sasha questionou a imparcialidade do Albert com relação aos comentários do Zelov.
E aí, nesse ponto, ele também tem razão, tá? O Sacha, por exemplo, acusou o Albert de não repreender o Zelov pelos insultos constantes, apesar de dizer que não concorda mais com ele. Disse o Sacha: você repudia ele falar que eu não tenho família porque eu não sou casado e não tenho filho? E aí o Albert tentou explicar que também achava essas atitudes erradas, mas que considerava certos comentários muito mais pesados e que por isso ele não intervia. Depois, essa discussão aí foi evoluindo muito mais, com o Sacha apontando que o Albert nunca foi imparcial com relação ao Zelov. Disse o Sacha: eu entendi, você está sendo imparcial com relação a Gisele e a mim, mas com relação ao Zé, você nunca foi imparcial. E aí o Albert se defendeu, dizendo que ele mantém uma relação social com o Zelov e que todos que cometem erros. Mas sim, é verdade, o Sacha tem razão. E aí o Sacha continuou afirmando que o Albert e o grupo dele passam pano sim para o Zelov. Disse o Sacha: eu entendi, eu só acho que o grupo todo que vocês faziam parte passa pano para tudo o que o Zé faz. E aí o Albert continuou rebatendo, dizendo que ele não faz parte de nenhum grupo e que o jogo dele na Fazenda sempre foi independente. E aí ele tentou se explicar que ele se posiciona contra atitudes que considera injustas, mas o Sacha disse que isso é hipocrisia da parte dele. Disse aí: Albert, o seu discurso é hipócrita. Você diz: eu só me posiciono quando é em relação a mim. E aí você fica apontando a gente com coisas que não tem nada a ver com você, sendo que tem coisas muito piores acontecendo do lado de lá e você não fala nada. E aí o Albert se defendeu e defendeu o comportamento dele, dizendo que a prioridade dele é desequilibrar o jogo e atacar o grupo maior para igualar as forças. Mas aparentemente não é isso que está rolando, né? E aí ele falou isso aqui pro Sacha: eu vim aqui não para participar de grupos, eu vim aqui para desequilibrar o jogo. Disse ele que mencionou que vários assuntos na casa são repetitivos e que ele não se envolve em certas conversas. Tudo bem que ele não se envolve em certas conversas, isso aí eu sei, dou até razão para ele. Mas ele se envolve sim em várias. E aí, em meio a essa discussão toda, a Flor aconselhou a Gisele a não mencionar a família de ninguém ali no meio do reality, tá? Porque eles estavam discutindo ali na cozinha, como vocês estão vendo aí nas imagens. Foi uma discussão bem acalorada. E a Flor estava ali e a Gisele apareceu depois no meio disso. E a Flor disse que não era para ela envolver a família de ninguém no meio dessas discussões, que não era para fazer isso. Disse a Flor assim: esse negócio de mãe, filho, família, de ficar esperto, é bom não falar, disse a Flor. E aí a Gisele, obviamente, disse que não era, que não estava fazendo isso, que o problema era sobre os conflitos, mas a Flor insistiu que é importante manter ali o respeito quando se trata de família e é bom evitar maiores problemas com relação a isso. E aí depois, no meio dessa coisa toda, que ela também disse que a Gisele pegou pesado. Disse a Flor: ele me ajudando nas ovelhas, ele perguntou se não tinha pegado pesado quando falou da mãe. E eu falei que pegou pesado sim, disse a Flor para a Gisele. Mas, de fato, a Gisele tentou se defender, disse que o público gosta disso, se defendeu dizendo que a Fazenda é baixaria e que o Brasil gosta disso. Só que a Flor disse que comentários sobre família não são apropriados para esse tipo de baixaria. Então, assim, a Gisele tentou se escapar, tentou se sair disso, só que não é legal ficar falando disso. Aí depois a Flora entrou no meio, ela concordou com a Flor e disse assim que, embora esse comentário tenha parecido engraçado, falar de mãe é extremamente complicado porque envolve questões muito, mas muito mais pesadas aqui fora.
Disse aí a Flora: foi engraçado, mas falar de mãe é foda. Aí a Flor reforçou que, como amigas, é importante ela dar conselhos, ela ser justa com todo mundo ali e dizer o que realmente é preciso ser dito ali, sem causar maiores problemas, mas também ser real e contar e passar a real para os amigos. Aí depois foi o Sidney que criticou o Albert e o Sasha, que reprovaram a atitude da Flor na fazenda. Segundo o Sidney, quando o Albert foi se justificar com o Sasha, ele basicamente considerou que o Albert abaixou a cabeça ao tentar harmonizar a relação. Disse o Sidney: essa conversa dele, no meu ponto de vista, foi uma baixada de cabeça, porque ele continuou colocando, porque assim, se a tua opinião me importa, porque eu acho, porque eu quero algo harmonioso contigo, disse o Sidney com relação ali ao que o Albert fez com o Sasha. E aí a Babi disse que ela nunca confiou no Albert. Aí depois disso o Sidney questionou qual era a necessidade do Albert se justificar e disse ali que o seu próprio posicionamento contra o Sasha não mudaria por ele ser fazendeiro. Disse o Sidney: o meu posicionamento é contra, e não é porque ele é fazendeiro que eu vou chegar agora e falar vamos nos entender. Continuo sendo contra, afirmou o Sidney. E aí a Gisele e vários outros que estavam ali perto concordaram que o Albert estava agindo por conveniência, inclusive para tentar se aproximar ali do grupão. E aí a Gisele também comentou que o Albert está desesperado, porque sabe que ele não vai ganhar, então ele está tentando apenas causar. Disse ela: ele tá puto porque ele sabe que ele não vai ganhar, porque ele não foi o protagonista. Agora ele está desesperado, querendo causar. E aí a Flora disse que, apesar do desespero do Albert, as atitudes e as críticas, aliás, as críticas dele não eram mentirosas e que de fato tinham alguma base. E aí o Sidney também falou mal do Sasha, disse ali que o Sasha não devia ter colocado ele para cuidar, mesmo ele estando com a perna machucada, e disse que ele fez isso apenas para aparecer num VT. Disse o Sidney: ele sabe que eu tô com a perna machucada e tá toda hora querendo se justificar, falando que vai tirar. Então por que me colocou? Ele quer o VT dele falando: ó, se precisar eu te ajudo e se precisar eu troco, disse o Sidney. Na verdade, nem pode trocar depois que você faz a delegação, só quando a produção autorizar. E aí depois eles ficaram falando mal da Flor, porque ela estava ali conversando com os outros adversários, com os colegas, acusaram ela de ficar mudando de atitude, disseram ali que ela tá toda hora numa cordialidade, querendo ser amiga de todo mundo, e aí no apontamento ela querendo fazer todo mundo se passar por maluco e tal. E aí o Sidney, a Gisele reforçaram que a Flor sempre tenta se aproximar dos fazendeiros. Aí depois a Flora também aconselhou a Gisele a evitar ficar falando da família dos outros, que é para ela manter o respeito e tal. E depois a Flor ali começou a chorar por causa da roça, o medo de ser eliminado. E olha só quem é que foi aparecer ali para dar um certo amparo para ela. A Gisele, né? Ô Gisele, como tu é hipócrita. E aí hoje, depois disso, lá já era um pouquinho de tarde, todos eles ali do grupinho se sentaram ali fora e começaram a especular o resultado da roça, e eles acham que o Love não vai ser eliminado. O Sidney disse que a disputa aqui fora provavelmente está entre a Flor e o Gui. Disse ele: com certeza eu acho que não é o Zé que será eliminado. Acho que vai ser o Gui ou a Flor. E aí o Fernando disse que a decisão vai depender muito mais de como é que o público está vendo cada um deles aqui fora. Disse o Fernando:
Agora vai depender de como o público tá vendo a Flor e de como ele tá vendo o Gui e de como estão vendo o jogo. E aí eles ficaram ali falando das qualidades da Flor e do Gui como entretenimento de televisão. O Fernando disse que, na visão dele, a Flor é um alívio cômico, enquanto o Gui não gera entretenimento suficiente. Disse o Fernando: a Flor pode trazer um alívio cômico, agora o Gui é chato. Chato. Ainda bem que ele não falou chato pra caralho, né? E aí o Sidney disse que é uma besteira considerar a Flor mais... aliás, ele disse que considera a Flor mais interessante e divertida e que é uma besteira achar que o Gui tem essas qualidades. Disse ele: na minha opinião, acho a Flor mais interessante, mais divertida como um produto televisivo. Obviamente, né? Porque ela trabalha na televisão há muitos anos. Aí depois a Babi se aproximou deles e disse assim que o Gui tem zero carisma e que o Sidney, como lhe havia sugerido, eliminaria o Gui. E o Sidney disse: eu, como público, eliminaria o Gui. Aí eles ficaram discutindo sobre a possibilidade que a da Flor ser eliminada caso tenha ocorrido algum tipo de trairagem. E aí o Fernando mencionou de que, apesar da Flor entregar drama e humor, a trairagem dela pode prejudicá-la na hora ali de voto. Disse ele: só que se tiver alguma coisa como que foi visto como trairagem, ela pode sair. Aí o Sidney reconheceu que ele não sabe da intimidade dos dois e que é difícil prever o impacto do que eles estão fazendo, né, com relação ao público. E aí eles criticaram o discurso vitimista do Gui, afirmaram que foi um tiro no pé. E aí depois eles compararam o Gui e o Sasha, destacando que ambos têm discurso de vitimização. Disse assim a Babi: parecia o Sasha falando, não sabia se era o Gui ou se era o Sasha. E aí o Fernando simplesmente acrescentou que o Gui é um menino branco, rico e playboy que se apresenta como oprimido. Não passa de um menino branco, rico, playboy, falando que é oprimido e que a vida está acabando com ele, disse o Fernando. E aí ele disse que é o único que enfrenta o Gui de frente diretamente. Então, como ele é o único que enfrenta o Gui diretamente, né, ele também deve ter alguma experiência com isso. Disse ele que ele e o Zack foram os dois únicos participantes que fizeram uma confrontação com o cara lá, com o Gui. E aí o Sidney admitiu que tiraria o Gui, mas o Fernando insistiu que a postura de vítima do Gui é muito mais irritante. E a partir do momento que ele fala que não me suporta, eu tenho mesmo que ir pra cima dele, afirmou o Fernando. Depois não reclama da sua lógica, né? E aí eles ficaram falando ali que a Luana fica comentando sobre os corpos dos demais colegas. Disseram ali, a Babi e o Sidney, né, estavam ali sentados, que a Luana fica falando dos corpos de outras pessoas e fizeram uma crítica em cima disso. A Babi disse que a aparência física não é mais importante. Disse ela: do que adianta não ter celulite, não ter estrias e ser oca por dentro? Não ter sentimento, empatia e honestidade. Do que adianta? Do que adianta, fica feia, disse a Babi. E aí o Sidney concordou, afirmando que a beleza é algo subjetivo e que comentários sobre os corpos dos outros são desnecessários. Disse ele: o corpo de alguém não tem que se meter. A família de alguém não tem que falar. É um argumento muito raso e vazio, disse o Sidney. E aí o Fernando também criticou a Luana, dizendo que ela tenta diminuir os outros pelas características físicas. Disse ele: ela tenta diminuir os outros com características físicas tanto que outro dia ela veio falar de mim, ela quis falar do meu cabelo, falar da minha barriga, do Zé, veio falar da barriga do Zé e quer procurar características físicas para diminuir as outras.
afirmou o Fernando sobre a fazendeira. E aí ele também disse que isso é bastante grave, especialmente no contexto aonde se fala de cancelamento e saúde mental. E aí continuaram criticando ela, dizendo que a beleza é subjetiva e que não podem impor padrões de beleza e tal. Então, assim, eles criticaram ela por horas aí, né, gente? Foi, assim, chato mesmo de ver. E aí a Vanessa destacou que em pleno século XXI é fútil falar sobre os outros corpos em um reality show. Disse ela, em pleno 2021, século XXI, um reality show ficar falando de futilidade dos corpos dos outros, de ficar se vangloriando do próprio corpo, disse a Vanessa. E aí a Flora concordou, dizendo que A Fazenda ou qualquer outro reality show não é um programa adequado para falar sobre o corpo de ninguém. Aqui não é o lugar de ficar falando do corpo de ninguém, não, disse a Flora. Aí depois o Zé Love entrou ali no meio dessa discussão e mencionou que esses comentários poderiam ser considerados gordofobia. Só que a Flora explicou que nesse caso seria mais uma diferenciação de corpos. Disse ela. Ela, Luana, diz que só é padrão que está e sempre esteve nele, é que isso para ela é o que tá bom. Isso depende de ser gordofobia, porque tem gente que não tem pena e não tem o braço que acha que deveria ter. E aí depois teve lá um outro momento da Flor na casinha da árvore, que a Flor decidiu que ela não ia mais votar no Sacha, e criticou várias atitudes do Yuri. A Flor, ela simplesmente já se sentindo traída, falou ali que ela tomou essa decisão estratégica, que não vai mais votar no Sacha, e que isso ali possa ajudá-lo a tornar campeão da Fazenda. Obviamente, né, eu quero ver se ela vai cumprir caso ela volte. Vamos esperar, né, para ver se ela vai conseguir. E aí, ela disse que não vai mais fazer isso. E aí o Fernando lembrou que o Sacha foi extremamente grosseiro com ela, chamou ela de hipócrita e que ele foi rude demais. Disse ele também, no jeito que você falou, ele finge que não aconteceu nada. E aí a Flor lamentou ali a quebra de união do grupão e disse que agora votará em quem ela tiver afinidade. O que eu falei de ficar chateada do grupo é que o Love quebrou aquela união que a gente tinha e não dá mais para confiar, explica a Flor. E aí depois o Fernando percebeu que a Flor tá se afastando das pessoas e que ela alegou que ela tá cansada e evitando a companhia do Sidney por causa da trairagem dele. E aí o Fernando criticou o Sacha por colocar o Sidney, que tá com a perna machucada, no trato da vaca. Disse ele que o Sacha colocou o Sidney lá com a ciência de que ele estava com a perna toda lesionada e que pode se machucar ainda mais. E ele fez isso de maldade, de crueldade, avisou o Fernando. E aí a Flor sugeriu que deveria pedir licença, que o Sidney deveria pedir licença médica, enquanto o Fernando ressaltou que o Sacha exigiu de propósito, que o Sacha, aliás, agiu de propósito para prejudicar o Sidney ainda mais. Disse aí o Fernando. Parece que ele quer terminar de lesionar o rapaz. E aí, já mesmo assim, o Fernando disse assim que avisou o Sacha na noite anterior sobre a condição do Sidney, mas que o Sacha ignorou o aviso dele e disse que isso era uma crueldade, que era sádico, que era maldade, era falta de fair play. E ele falou que até o Juninho se ofereceu para cuidar da vaca, mas o próprio Sacha insistiu em vê-lo lá intencionalmente.
E aí depois o Sacha, o Fernando também comentou que espera que a edição principal do programa esteja mostrando essas atitudes do Sacha, esteja mostrando essas coisas que estão acontecendo ali, e que ele espera ali que o Sacha não esteja usando os animais como castigo. E disse aí, espero que isso saia hoje na edição principal. Eu temo que isso seja colocado no programa mesmo. Precisa ser colorado. O cara não tá na intenção de prejudicar os outros. Aliás, o cara está na intenção de prejudicar os outros. E aí o Fernando disse para ele e os aliados dele que ele e o Sacha e os aliados são, na verdade, exemplo de passividade e toxicidade. Disse aí o Fernando. Eu não entendo porque você grita comigo. Eu sou uma pessoa tão boa, tão da luz, gratidão, gratiluz, positividade, tóxica, inclusive. E aí ele disse que essa atitude de gratidão é usada para minimizar os problemas dos outros e deve ter uma imagem falsa de bondade. Gente, foi uma tarde toda criticando aí o Sacha, foi uma coisa muito, muito chata. Enquanto isso, eles também aproveitaram e defenderam a Flor, dizendo assim que ela estava passando por um momento difícil e tal, mas que ela vai conseguir vencer esse momento e que em breve ela vai receber ali a resposta do público, que ela está tanto querendo. Aí no fim dessa coisa, gente, a Flor chegou a chorar. O fim dessa conversa deles foi basicamente aquele do mesmo que vocês já sabem, né? Depois a gente fala. Basicamente foi só isso, tá? Aí o Love disse assim, que ele tá vendo ali que tem muita gente se aproximando do grupo dele com apenas o intuito de ser falso e ter números. Olha, vou te contar, viu? Só agora que o Love se deu conta disso. E aí ele começou a dizer que era muita conveniência, que ele via muita conveniência nas pessoas. Disse ali que ele tinha muitas dúvidas ali dessas alianças, dizendo que alguns vão onde convém. Disse o Love, eu não converso com ninguém do lado de lá, eu não converso mesmo. E aí a Babi concordou dizendo que ela não consegue conversar com nenhum dos peões do outro grupo. E aí, uma possível eliminação da noite, o Zé Love disse que ele está bastante tranquilo com o jogo que ele foi fazendo até aqui e destacando que ele sempre foi coerente, que nunca passou por cima de ninguém ou chegou a passar alguém para trás. E que a única coisa que ele está tranquilo dentro da Fazenda é o jogo que ele tem feito. Aí, no meio disso tudo, o Zé Love falou que ele confia nas pessoas, que ele em 5 pessoas que eles sabem que não vão pular do barco. A Gisele, a Flora, a Flor, o Albert e a Vanessa. Eu acho que tem uma coisa errada aí com essa visão do Sacha. Aliás, desculpa, acho que fui eu que escrevi errado. O Love mencionou que ele não confia em 5 pessoas que ele sabe que vão pular do barco. A Gisele, a Flora, a Flor, o Albert e a Vanessa. Disse ele, o resto de verdade vai aonde convém. Se referindo aí também ao fato do pessoal do outro grupo fazer a mesma coisa. E ele disse que achava que a Vanessa agia por conveniência e disse que a Vanessa não se importa mesmo com coisa lá, importa em salvar a si mesma. Disse ele, eu gosto pra caramba dela, mas eu não tô nem aí se ela tá indo ou não pra roça, então foda-se. Aí depois a Luana disse pra eles alertarem lá as torcidas deles, que toda semana eles vão pra roça, então a torcida deles vai ter que trabalhar bastante nos últimos dias. Bom, foi isso assim que aconteceu nessas últimas 24 horas aí, né, gente? Eu fiz assim um resumo do resumo, tá, gente? E ainda deu mais de 1 hora falando aqui com vocês. O que eu posso dizer é que eu vou me surpreender com uma eliminação do Zé Love, tá?
Mas vamos ver se o grupo do Sasha vai conseguir eliminá-lo. Vamos ver se vocês vão conseguir. Vocês provaram para mim na semana passada que era possível. Então eu tô esperando que vocês provem agora que vocês vão conseguir tirar o Zé Love. A chance tá aí. Vamos ver se vocês vão conseguir, né? E eu vou ser sincero. Se vocês conseguirem, vai ser uma grande mudança nesse jogo. Mas daqui a pouco a gente volta aqui e vamos constatar quem é que vai ser de fato eliminado. É o fim da Flor ou do Zé Love? Vocês é que vão me dizer isso daqui a pouco. Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.